Olá, pessoal. Na parte 1 das equações, eu não consegui terminar um exercício. Portanto, fiz esse vídeo para completar o que iniciei, pois acredito que teremos bastante dificuldades na realização desse exercício. Lá nós tínhamos começado, encontre as raízes das equações a seguir. Aqui eu coloquei só uma porque lá no exercício eram duas, eu resolvi uma. Então veja bem, continuando, tá? O primeiro passo aqui que eu vou observar, que não é uma equação do segundo grau. Aqui nós temos o x elevado à terceira, então é a equação do terceiro grau. Mas nós vamos trabalhar com a fatoração e vamos também cair numa equação de segundo grau. Então a primeira coisa que eu irei fazer aqui, ó, x ao cubo, eu sei que é x vezes x vezes x. É ele vezes ele mesmo, 3 vezes, menos 20 x ao quadrado, x vezes x, mais 100x. Eu abri, né, para que nós possamos identificar os termos que são comuns nos três, né? Nesse caso, agora, eu vou identificar os termos comuns, né? As expressões comuns, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar agora e vou identificar aqui, ó, no primeiro x, eu vou destacar um único x, tá? Por quê? No último aqui, ó, eu só tenho um único x, então tem que ser na mesma quantidade. E no meio também eu vou destacar um x. Eu destaquei 1 em cada um dos termos, certo? Quando isso ocorre, eu coloco em evidência o que eu destaquei, tá? Eu vou colocar o x em evidência. Eu vou colocar o sinalzinho de igual aqui que eu esqueci, né? Que é o habitual, sempre colocar o sinalzinho de igual. Coloquei o x em evidência. O que sobrou para mim? X vezes x, né? X ao quadrado, né? Posso colocar x vezes x também, ou o x ao quadrado. Mas eu vou colocar ao quadrado aqui nesse momento, para que vocês identifiquem que nós voltamos a ter algo já conhecido por nós, né? Menos 20x, né? Que é o que sobrou, né? Mais 100. Isso igual a zero. Então, veja bem, o que nós temos que relembrar? Nós temos que relembrar que esse primeiro x de fora, ele está multiplicando o termo todo de dentro. Então, o que nós já aprendemos? Que quando eu tenho numa multiplicação um elemento nulo, no caso zero, se ele aparecer, todo o resto da multiplicação dá zero. Então, não importa. Então, esse primeiro x aqui, eu vou destacar para vocês, tá? O primeiro, que está do lado de fora. Se ele valer zero, ele já faz com que essa igualdade da equação fique correta. Então, eu tenho o meu primeiro x, a minha primeira raiz, que nós vamos chamar de x1, tá? No caso, é uma equação do terceiro grau. Eu irei ter 3 raízes. E a primeira dela é o zero, certo? Agora, veja bem, se eu conseguir fazer com que dentro do parênteses eu tenha o resultado zero também, não importa qual é o valor que esteja de fora, na hora que eu multiplicar vai dar zero. Então, eu tenho que pegar agora essa parte que ficou dentro do parênteses, tá? Vou copiar de uma outra cor aqui para ficar um pouquinho diferenciado. Então, aqui agora eu tenho o x ao quadrado menos o 20x mais o 100. Pessoal, veja bem, eu já vou fazer a transformação desse 100. Porque 100 nós sabemos que é quem ao quadrado? É o 10 ao quadrado, correto? 10 ao quadrado. Então, 100 e 10 ao quadrado é a mesma coisa. Isso aqui igual a zero. Opa, nós temos aí agora o quadrado da diferença. Vocês lembram do quadrado da diferença? Né? O quadrado da diferença é o seguinte, vamos relembrar do quadrado da diferença. Eu vou colocar aqui na parte esquerda superior aqui, né? Ó, nós temos o A menos o B, certo? Elevado ao quadrado. Esse é o quadrado da diferença, tá? Lembrando, quem que é o A menos B ao quadrado? Ele é igual.
o quadrado do primeiro, que é o A, né? O quadrado do primeiro, ele é a diferença, agora vem o sinalzinho de menos. Menos 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B, mais o quadrado do segundo, que é o B ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou identificar aqui, agora voltando aqui embaixo, tá? Só para que a gente relembre. Olha só. O primeiro é o A. Quem é o A aqui para nós? É a letra X, que está ao quadrado. O X é a letra A. E quem é o B? Vamos na última, que tem o B ao quadrado. É o 10. Ok? Então, o X é o A e o B é o 10. Então, o X aqui, ele faz o papel do A e o 10 faz o papel do B. É isso aqui. Correto? Tá. É isso aqui o que nós temos também. Então, veja bem. Eu não vou escrever esse termo aqui. Porque o que é interessante para mim nesse momento agora é o seguinte. Observa que todo número ao quadrado, olha aqui, ó, x menos 10 ao quadrado. Todo número ao quadrado é a mesma coisa que ele vezes ele menos. Então, eu vou ter x menos 10, tá? Que multiplica ele mesmo, que multiplica o x menos 10. E isso aqui tem que ser igual a zero. Se ele tem que ser igual a zero, e aí eu tenho dois termos se multiplicando, qualquer um deles que der um elemento nulo, vai dar zero. Então, eu tenho que fazer com que esse x meu seja um valor para que dentro do parênteses fique zero. Tá fácil. Qual é o valor de x para tirar 10 e dar zero? É 10 positivo. Né? O x tem que valer 10 positivo. Por quê? 10 menos 10, 0. No segundo parênteses, acontece a mesma coisa. Qual é o valor do x? O valor do x aqui também tem que ser 10, porque 10 tira 10 é 0. Mas por que nós estamos querendo fazer com que ele vire 0? Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, veja bem, o x1 é 0, que foi desse primeiro aqui que nós fizemos. Agora, eu tenho mais duas respostas, que é o 10 daqui, da primeira parte, e o 10 daqui. Então, por isso que eu tenho três raízes, tá? Então, eu tenho o x2, que vale 10, e o x3, embora o valor seja igual, nós temos que considerar como uma outra raiz, tá? Então, eu tenho o x3, que também vale 10. Então, eu tenho essas três raízes, tá? Eu tenho como resposta aí x1 igual a 0, x2 igual a 10 e x3 também igual a 10. Essas são as três raízes dessa equação. É uma equação do terceiro grau, mas que nós conseguimos reduzir ela para uma equação do segundo grau pela fatoração, ok? Bem, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Fique com Deus e até a próxima.